Olá, boa tarde para todo mundo. Sábado, 8 de novembro de 2025. Estamos juntos a partir de agora aqui no COB1, com muita informação, com muita prestação de serviço, como sempre. Você acompanha a gente pela tela da Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. E a gente começa dando uma olhada no tempo em Garanhuns, nesse momento, Cidade das Flores, céuzão bonito, azul de se ver. Já dá para perceber que está um clima quente hoje lá em Garanhuns, né? Previsão está dizendo que durante o dia o céu deve estar nublado em Garanhuns e à noite céu limpo com poucas nuvens. A previsão da temperatura hoje é que ela fique variando entre 18 graus, que é a temperatura mínima, e 31 graus, temperatura máxima sendo registrada nesse momento em Garanhuns. Agora a gente dá uma olhada na previsão do tempo em outras cidades da nossa região. Aqui na tela, Buíque, no agreste do estado, temperatura mínima prevista de 18 graus, máxima de 34. Na Mata Sul, cidade de Jaqueira, temperatura deve variar entre 20 e 32 graus. No Sertão agora, cidade de Quixaba, tá quente hoje, viu? Temperatura mínima de 21 graus, máxima de 36 graus. Fábio Gomes, Joel Almeida e Franklin Portugal estão ao vivo com a gente nesse AB1 de sábado. Fábio vai trazer os destaques do G1 e teve um furto milionário em uma fazenda no agreste do estado. Fábio, conta pra gente, boa tarde. Oi, Eliakim, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de sábado, e foi isso mesmo. Esse caso aconteceu no município de Agrestina, aqui no agreste pernambucano, e esse furto se trata, na verdade, de 300 bois da raça Nelore, né, que contabilizados esse furto pode causar um prejuízo que ultrapassa R$1 milhão. A Polícia Civil informou que um homem foi preso e outro ainda segue foragido a respeito desse crime, e daqui a pouquinho eu volto trazendo todos esses detalhes, Eliakim. Fábio, Joel vai falar sobre o Enem, afinal amanhã será o primeiro dia de provas, Joel. Boa tarde. Boa tarde, Eliakim. Boa tarde também para você que está com a gente nesse sábado, um dia que antecede o primeiro dia das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é considerado como a principal avaliação que abre as portas para universidades públicas e particulares de norte a sul do Brasil. Muitos candidatos vão amanhã fazer essas provas aqui em Pernambuco, são mais de 200 mil candidatos, estudantes, pessoas de diversas idades que vão tentar aí uma boa nota. Amanhã, inclusive, tem um peso muito importante na redação, tem mais de 90 questões, é uma prova exaustiva, mas a gente vai explicar como se preparar daqui para amanhã, nessas últimas horinhas, e também o que é que fazer durante a prova. Tem dicas importantes, a gente vai conversar daqui a pouco com um professor para dar essas dicas. Eu volto contigo, Eliakim. Tá certo, Joel. Franklin Portugal está acompanhando a feira de imóveis que vai até amanhã aqui em Caruaru. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Eliakim. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. A gente segue de olho na movimentação aqui da Feira de Imóveis de Caruaru, a estrutura montada aqui na estação ferroviária. Essa feira, conversei aqui com os coordenadores aqui do evento. Feira com movimentação satisfatória, porque o cliente chega aqui e consegue ter várias opções. E fazendo a comparação, então, fecha o negócio aí com a situação que lhe cabe melhor no bolso. Daqui a pouco a gente volta falando daqui, vai ficar bem dentro dessa estimativa de movimentação aí de R$90 milhões em negócio até o final. Daqui a pouco a gente volta aqui da Feira de Imóveis, Eliakim. Ok, Franklin, Joel, Fábio, um abraço, até daqui a pouco aqui no AB1. Bora para o primeiro intervalo de hoje. A seguir a gente vai falar sobre a primeira parcela do 13º salário. Tem gente que já sabe o que vai fazer com o dinheiro. Você já sabe também? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Meio-dia, 19 minutos. O AB1 volta já. O AB1 voltou, agora meio-dia, 22 minutos. A primeira parcela do 13º salário precisa ser paga até o dia 30 de novembro. E já tem trabalhador que já sabe o que fazer com o dinheiro. Bora conferir. Nossa equipe foi às ruas descobrir com o que o trabalhador de Caruaru vai gastar o 13º salário. Vou reformar o sítio. Vou dar um grauzinho no sítio para reformar. Guardar. Não pretende gastar, pagar a conta? Não. As contas estão em dia, então eu vou guardar para uma necessidade mais na frente. Eu acho que no banco. Não vai gastar? Não, vou colocar no banco. Dívidas ou compras? Por enquanto não, tá tudo normalizado, minhas dívidas, minhas compras. Então eu acho que eu vou investir no banco mesmo. No shopping. Comprou um bocado de coisa lá.
E todo esse recurso deve chegar ao bolso do trabalhador até o dia 20 de dezembro, movimentando quase 300 milhões de reais somente aqui em Caruaru, beneficiando aí mais de 100 mil trabalhadores. 13º salário não é um benefício, ele é um direito previsto em lei, previsto na Constituição. Não é que ele perde ao longo do ano, é um valor a mais, né? Por isso que se chama 13º salário, né? Que deve ser pago, como eu falei para você, né? A primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Então, é um direito do trabalhador. Tanto é que, sobre esse valor do 13º, as empresas também recolhem o FGTS e o INSS. Então, é um direito e não um benefício. Este advogado especialista explica que os trabalhadores e empregadores devem ficar atentos aos prazos de pagamento para evitar, principalmente, penalidades. Até o dia 30 de novembro, metade do valor. E a outra metade até o dia 20 de dezembro. Temos alguma situação, né? A primeira situação pelo não pagamento. O não pagamento do 10º, para quem é CLT, existe uma penalidade e infração, que é um direito. Inclusive é um direito constitucional, né? Deliberado pela nossa Constituição Federal de 1988. E aí o não pagamento, por si só, ele já gera responsabilidade e indenizações que ele pode receber. Como também o pagamento fora do prazo. Existiu o prazo, que a gente já falou aqui, e aí o pagamento fora do prazo pode ensejar indenização para o empregado. E ele pode procurar o Ministério do Trabalho, onde o Ministério do Trabalho vai aplicar sanções administrativas e pode recorrer ao Judiciário, procurar um advogado que pode entrar com reclamação trabalhista para rever esse valor que ele ficou sem receber ou a indenização pelo prazo que não foi respeitado. Certamente tem muita gente na contagem regressiva para receber a primeira parcela do 13º salário, né? A gente fala agora da Feira de Imóveis que está acontecendo até amanhã na Estação Ferroviária em Caruaru. Franklin Portugal traz agora as informações. Tem muita opção para quem quer realizar o sonho da casa própria, né, Franklin? Estou sabendo também que você está doido para receber o 13º salário para comprar um apartamento aí também? Muito boa tarde para você ali aqui, boa tarde a todos que nos acompanham, exatamente para fazer os cálculos, fazer as devidas análises, é muito bom, né? E o cliente tem, nesse espaço aqui, né, montado na estação ferroviária, essa opção de analisar as várias situações de imobiliárias, também de construtoras, é o que a gente acompanha aqui dessa movimentação. A Feira de Imóveis segue até amanhã às 8 da noite, mas ainda tem tempo aqui, né, para quem quiser chegar e fazer as devidas análises. Inclusive, a gente sempre está mostrando aqui, quando uma pessoa fecha um negócio, e aconteceu aqui agora, olha só. Olha, a Bruna fechou o negócio de um apartamento, olha só, é alegria, a cliente aqui. Bruna, qual é o sentimento nesse momento? Muita felicidade. Beleza, agora é uma realização, né, é para comemorar, né? Esperei muitos anos por isso e graças a Deus, Janiele, eu consegui. Valeu, muito obrigado. Esse clima de festa assim, né? Eu vou conversar aqui com Pedro Vieira, que é coordenador aqui da Feira de Imóveis de Caruaru. Pedro, qual é o balanço, ou um pré-balanço que já se pode fazer aqui pela movimentação? Boa tarde. Muitos sonhos realizados desde a quinta-feira e vamos até domingo, né? A expectativa é a gente bater os 90 milhões, que aí vão dar, sem médias, 500 sonhos realizados. Você estava me falando da importância do cliente vir focado, né, para analisar. Quando o cliente ele traz sua documentação, que é CPF, RG, comprovante de renda e residência, ele pode aprovar o crédito dele aqui na hora. Só que existe 4.000 imóveis em ofertas aqui, que você pode visitar os 9 estandes de construtoras, mais as imobiliárias, e você ainda tem o estande do governo federal, através da Caixa Econômica, e do governo do estado, através do programa Morar Bem, Entrada Garantida. Esse cliente não está andando Caruaru de ponta a ponta procurando, tem tudo no mesmo espaço. A grande vantagem é porque em única visita você faz todo o comparativo, conhece todos os imóveis e consegue simular e aprovar o seu crédito da hora e sair com o sonho da casa realizado. Devido às últimas edições, então é possível dizer que pela movimentação desta também é de um nível satisfatório, né? Para a gente vai ser mais uma quebra de recorde de negociações, porque são 4 grandes lançamentos aqui na feira, fora todos os produtos que já tem no mercado. E o cliente ele pode ter até R$75 mil de subsídio. Amanhã até 8 da noite dá tempo sim, né, para quem quiser comparecer.
Dá tempo sim, hoje estamos aqui até às 20 e amanhã de 9 até às 20. Perfeitamente, muito obrigado pela participação. Pedro Vieira, a gente segue aqui, eu e o repórter cinematográfico Robson Santos também, registrando aí a movimentação aqui nesta feira de imóveis de Caruaru. Eliakim. Aproveita e fecha o negócio aí também, Franklin, que eu estou ligado em você. Você está juntando dinheiro para comprar uma casa. Abraço, Franklin. Obrigado pela participação. Em Garanhuns está sendo realizado um evento inédito no Brasil. A primeira Conferência Nacional de Contadores de Histórias. Narradores de todo o país participam do evento que segue até amanhã. Era uma noite fresca em Garanhuns. No Parque Pau Pombo, o vento soprava leve entre as árvores e aos poucos o silêncio foi dando lugar às histórias. Cada palavra acendia um brilho diferente, nos olhos de quem contava e de quem escutava. Você está gostando do evento aqui bem pertinho da fogueira? Ouvindo história? Quero conversar comigo em gesto de repente. E veio com quem? Com sua mãe, foi? Sim. Um momento como esse aqui em um parque, um momento aberto como esse, democratiza mais ainda a contação de histórias? Democratiza, inspira e reúne todos para o mesmo propósito, felicidade coletiva e simultânea. A contação faz parte da vida de muitas pessoas e ganhou a primeira Conferência Nacional de Contadores de Histórias, que reúne artistas, educadores e narradores de todo o Brasil em Garanhuns. Mais do que celebrar a arte, este momento marca um gesto simbólico. Durante a conferência, contadores de histórias entregaram um documento a autoridades e representantes do Ministério da Cultura. Um pedido coletivo por políticas públicas, formação continuada e reconhecimento profissional. Todos os segmentos artísticos têm o reconhecimento do Ministério da Cultura. Os contadores de histórias são um dos segmentos artísticos. Então, o Ministério da Cultura está para fomentar, para estimular, para garantir a fruição, a produção, o fomento à cultura em todo o Brasil. O intuito fundamental da conferência é a entrega desse documento que baliza o que nós, contadores de histórias, queremos para a nossa profissão, como a profissionalização, linhas de crédito, acesso nos editais, para que a gente não fique sempre submetido ao teatro, à literatura, mas que a gente possa estar nos editais como contadores de história e também pensar no futuro como contadores de história, como aposentadoria, licença, e essas seguridades que são tão importantes. A artista e contadora de histórias Potira Najara veio de Santa Catarina. Para ela, a conferência representa encontro, fortalecimento e descobertas. A gente está vivendo a primeira Conferência Nacional de Contadores de Histórias, então é um tempo que a gente aguardava há muitos anos que a gente pudesse fazer esse movimento para falar sobre editais de cultura para a arte narrativa, sobre a profissionalização e a junção, o encontro de todos esses narradores e narradoras. É um momento onde nós estamos construindo a história do Brasil na contação de histórias, Então isso já o Garanhuns é o berço desse momento nacional da arte narrativa. Entre gestos, vozes e sorrisos, cada história contada é também um elo, ligando quem fala, quem ouve e quem acredita na força das palavras. Que legal. Amanhã começa a maratona de provas do Enem 2025 e é importante prestar atenção nas últimas dicas para fazer um bom exame. Joel Almeida está chegando ao vivo, vai trazer para a gente orientações que podem ajudar os estudantes nessa véspera de provas, não é, Joel? Boa tarde. Oi, Eliakim, boa tarde para você e a todos. Olha só, a gente está a poucas horas dessa prova muito importante, porque é a prova que abre as portas de muitas universidades, sejam particulares ou públicas. Nas públicas as pessoas conseguem, esses candidatos conseguem, se tirar uma nota boa, a vaga aí no SISU, por exemplo, ProUni, nas universidades particulares com a bolsa 100%, né, professor? E também tem a facilidade de conseguir também o financiamento estudantil através do FIES. Aqui em Pernambuco, mais de 200 mil estudantes vão fazer essas provas amanhã. E aí é uma prova exaustiva. Professor, boa tarde para o senhor. Vou conversar agora com Alexandre Nunes, que é professor aqui desse colégio. É importante a gente dar dicas ao pessoal que está em casa. É uma prova que tem mais de 4 horas de duração. Amanhã tem redação. O que é que esse estudante ele tem que ter em mente agora, daqui para amanhã? Isso, ele tem que ter tranquilidade, que isso é a palavra-chave, e outra, e é interessante, e ele fez isso durante o ano, tanto o estudo, o conhecimento, mas também trabalhar a mente para que tenha tranquilidade no momento da prova. E ter esse costume, como você bem falou, a questão do cansaço, e também faça esse tipo de trabalho.
Professor, a gente bate sempre na tecla do que não fazer nessas últimas horas, né? Não se cansar, enfim. Mas o que é que esse estudante deve fazer? Ele deve relaxar, conversar com os amigos, ir para assistir um filme com a família, estar junto. Ele agora só revisar alguns pontos, mas não precisa estudar de forma tão intensa, que isso ele já fez durante o ano. Então, agora não é o momento de mais estudar conteúdos novos, e sim relaxar e estar junto com os amigos, com a família, e o colégio tem um papel importante também estar junto com o aluno. Professor, e amanhã, como é que esse aluno vai fazer? Já que são 90 questões, tem essa redação, faz a redação por último, primeiro, faz um rascunho, responde as questões mais difíceis, as mais fáceis. Quais as dicas? Primeiro passo é ele fazer a redação, certo? Porque a redação é o carro-chefe, não desmerecendo os outros conteúdos e as outras matérias, a redação ele faz primeiro. Depois, ele pode até fazer o rascunho, parou no rascunho, aí ele vai pegar as questões primeiro as mais fáceis. E aquela difícil ele deixa por último, porque essas mais fáceis ela tem um valor muito maior do que as difíceis. E lógico, e depois passa limpo a redação e faz toda a prova com as questões mais difíceis. A gente tem aqui essa mesa que o senhor montou, né, com dicas também práticas. Isso aqui é o que pode ser e tem que ser levado amanhã, né? Isso. Ele vai levar, uma água, um suco, ele pode levar uma fruta, biscoitos, barras de cereais. Outra, um documento com foto, agora esse documento é oficial, com foto, e se for no digital, ele abrir o aplicativo e mostrar ao aplicador, levar a caneta de tinta preta e o tubo transparente, leva mais de uma, leva 2 ou 3, porque se uma falhar pode utilizar. E o cartão de confirmação não é obrigatório, mas é bom ele levar, porque por ali ele tem uma orientação do horário, o dia, o idioma que ele escolheu, por isso é uma opção. E o celular, que é uma grande preocupação. Deixa em casa o celular. Se levar o celular, desliga, porque vai ser entregue ao aplicador, coloca num porta-objeto e se acontecer o caso de ser acionado, de tocar aquele celular, infelizmente vai ser desclassificado. Muito obrigado pelas informações. É importante desligar todos os alarmes ali do celular. E com essas dicas aqui, com as dicas que o professor deu, a gente espera que você que vai fazer o Enem tenha uma boa prova. Faz tempo que eu fiz o Enem, eu sei como é aperreado, que a gente fica ansioso, né, estressado, são 4 horas ali, pensando na redação, mas enfim, é preciso ter calma, sem ansiedade. Eliakim, eu acho que você não fez o Enem não, né? Tem essa carinha de novinho, fez lá há muito tempo, imagine você. Tchau, tchau. Joel, eu vou confessar aqui, eu não queria entregar nada, mas eu fiz a 2ª edição do Enem. Vou ter que revelar, em 99. Não valia, não tinha o peso que valia hoje, mas eu fiz sim o Enem. Valeu, Joel. Obrigado pela participação. Um abraço aí para o homem do Biodicas. Não teve Biodicas hoje, mas teve as dicas do Enem. Abraço, Joel. Abraço, professor Alexandre. Chegou a hora do último intervalo. Daqui a pouco você vai conferir os nomes registrados mais comuns daqui de Caruaru. A gente vai contar para vocês daqui a pouquinho. E também você vai conhecer mais um ponto turístico de Pernambuco. Dessa vez aqui mesmo em Caruaru. É a Serra dos Cavalos. 12h, 36 minutos. O AB1 volta já. AB1 de volta, 12h, 39 minutos. Bora conferir o que é destaque no nosso portal. Fábio Gomes está ao vivo na redação para chegar com os assuntos do G1. Dentre eles, um furto milionário em uma fazenda. Conta pra gente, Fábio. Boa tarde mais uma vez. Exatamente, Eliakim, boa tarde mais uma vez para você, boa tarde para todo mundo que segue ligado aqui com a gente nesse AB1 de sábado. Esse furto milionário aconteceu em uma fazenda de Agrestina, aqui no Agreste Pernambucano, e se trata de um furto de mais de 300 bois da raça Nelore. Esse caso aconteceu essa semana, a Polícia Civil está investigando. A expectativa, né? Aliás, a informação divulgada pela Polícia Civil é que até agora uma das pessoas foi presa. Os suspeitos, na verdade, são 2 irmãos, um deles foi preso na última quinta-feira pela equipe da Delegacia de Agrestina e os nomes deles não foram divulgados até a última atualização dessa nossa reportagem. De acordo com a corporação, esses 2 homens trabalhavam nessa fazenda e os donos da propriedade são do Recife e não vinham com tanta frequência para visitar a propriedade rural. Esses irmãos então se aproveitavam da ausência e contratavam caminhões boiadeiros para levar esses animais para feiras de gado aqui da região e comercializar eles de forma ilegal. Além dos bois, esses suspeitos também vendiam o leite produzido na fazenda sem repassar os devidos valores aos donos. Essa falta do dinheiro das vendas mensais foi o que despertou a desconfiança dos proprietários, que acabaram decidindo ir até o local e contratar algumas pessoas para fazer a contagem das cabeças de gado. E foi aí que eles notaram que 300 desses animais haviam sido comercializados, né?
haviam sido furtados. Para conferir todos esses detalhes e também outras informações a respeito dessa raça, né, Lori, né, que é tão predominante aqui no Brasil, é só conferir a reportagem completa que está disponível no G1 Caruaru e região. Ele é aqui. Baita prejuízo aí, né, em Agrestina. Fábio, um assunto mais leve agora, né? O IBGE divulgou recentemente uma lista aí dos nomes mais comuns em todo o país, também tem por cidade, e o G1 preparou uma reportagem com os nomes mais incomuns, os mais raros aqui de Caruaru, né? Exatamente, ele é aqui. Esses dados aqui constam, né, um recorte aqui de Caruaru no Agreste Pernambucano. Esses dados foram colhidos a partir do Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, e aqui em Caruaru, 191 nomes aparecem entre os menos frequentes registrados aqui no município. Esse levantamento faz parte da segunda edição do ranking de nomes mais comuns no Brasil, que utilizou como dados, né, o último Censo Demográfico do IBGE. A gente, inclusive, tem uma arte que vai passar agora na tela com os nomes menos frequentes registrados, né, os nomes mais incomuns. Entre eles aparecem nomes masculinos e femininos como Gênesis, Ginaldo, Mirosmar, Olímpio, Moana, Ubirajara, Salvador, Eletiane e também o nome Múcio. Inclusive, Eliakim, uma curiosidade que pegou a gente aqui na redação é que o nome Eliakim também aparece na lista dos nomes menos frequentes utilizados aqui em Caruaru, então pode-se dizer que é um nome raro aqui na nossa cidade. E aí eu aproveito o espaço bacana aqui do G1, aqui no AB1, para convidar todo mundo que está acompanhando a gente nesse momento a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e conferir essa lista completa, pessoal. É isso aí, Fábio. Tá vendo? Sou uma pessoa rara. Olhei lá na pesquisa, tem 10 pessoas apenas registradas aqui em Caruaru com o nome Eliakim. É isso aí, nome comum. Fábio, um abraço para você, obrigado pela participação. Obrigado, Eliakim. Um abraço para você também, um excelente fim de semana para todo mundo que acompanha a gente. Para todos nós. Você acabou de ver com a gente aí a lista de nomes incomuns de Caruaru, né? E isso faz parte de um levantamento do IBGE que relacionou os nomes mais comuns, mais frequentes do Brasil. A pesquisa apontou que Maria e José são os nomes mais populares do país, inclusive aqui em Caruaru. Você confere agora na reportagem de Franklin Portugal e Robson Santos. Claro, podemos já conhecer determinadas pessoas com os nomes, mas a cada vez que dizemos muito prazer a alguém, bem capaz de esta ser uma Maria ou um José. Pense que são nomes muito comuns em meio à população. Quer ver só? Se uma pessoa não se chama nem José e nem Maria, certamente tem alguém na família que se enquadra nesta situação. O nome da minha esposa se chama Maria, viu? E o meu cunhado se chama José. Eu tenho Maria como mãe na família. Olha, que não para. Quanto mais perguntamos, mais achamos. Na minha família tem uma Maria, Maria de Lourdes, a minha avó. Tem mais alguém aí que sempre fica perto aí de você? Ela chama Maria, Maria Vitória. Maria Vitória, o que é Maria Vitória de você? É minha amiga. E Maria Vitória, amizade massa aí com você? Amizade massa. De acordo com o IBGE, na segunda edição do levantamento dos nomes mais frequentes do Brasil, atualizado com base nos dados do censo de 2022, Marias e Josés mantêm a hegemonia da lista no país. No topo indiscutível deste ranking, elas são mais de 12 milhões de brasileiras. E eles, pouco mais de 5 milhões e 100 mil. Já em Caruaru, o time das Marias lidera com 35.810 registros. E a equipe, por assim dizer, dos Josés tem 18.960. E imagine quem une os dois nomes. Ela é Maria José, do bairro Divinópolis. 2 nomes escolhidos pela mãe por ser muito devota. Ela tinha as imagens, né, assim na parede. Ela colocava os santos, né, tudo assim numa parede só, como fosse um ladinho do outro. Assim foi a maneira que a gente foi criado, né? Ela era catequista, levou todos nós, e mais os sobrinhos, a vizinhança todinha, foi ela que fez preparou tudinho para a primeira comunhão, para a crisma, né? Que na época, hoje é separado, e antes não. Era, qualquer um preparava, né? E foi assim a nossa vida. A nossa vida foi desde todo tempo na igreja. E aí, essa devoção toda, ela transformou nessa ideia de colocar o seu nome. Né? Colocar o nome da família todo em nome de santos. E assim foi, cada um. E ele, então, é este historiador aí.
Meu nome é José, pelo fato de que eu nasci no mês de março. E aquela tradição nordestina que era muito forte até meados dos anos 2000, de que os filhos de nordestinos que nasciam no mês de março recebiam o nome de José, né, por uma tradição católica, entendendo que José é um nome sagrado, por ser o nome atribuído ao pai de Jesus. O professor José Urbano fala do contexto histórico em torno da proeminência dos nomes que são bíblicos. A senhorinha, minha mãe, né, Dona Maria das Neves, e Maria, que já vem também dessa tradição, Maria é o nome da mãe de Jesus Cristo. Então é uma tradição nordestina que perdura entre nós, e eu tenho um entendimento que desde 26 de abril de 1500, quando o Frei Henrique de Coimbra, o português, celebrou a primeira missa no Brasil, implantou, né, oficialmente a identidade católica. E o catolicismo, como a maior religião brasileira, sempre repassou essas tradições, e nós, enquanto nordestinos, abraçamos essa tradição até os dias de hoje. Então a história nos conta que o nome Maria é de origem hebraica, né? E os hebreus, que a sociedade que surgiu por volta de 2000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia. O nome Maria vem de Miriam e significa mulher soberana. Já o nome José é também de origem hebraica, vem de Yosef, e Yosef, na tradição hebraica, significa aquele a quem Deus multiplica. Ou seja, pessoas que vêm para o mundo com a missão de ajudar, de multiplicar em todas as áreas. Multiplicando também os nomes Marias e Josés, né? A partir da próxima segunda-feira, o mundo inteiro vai olhar para o Brasil durante a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Lideranças de mais de 100 países, além de pesquisadores, ativistas e representantes de movimentos sociais, vão se reunir em Belém, no Pará. O objetivo é debater soluções para o aquecimento do planeta e os impactos dessas transformações na nossa biodiversidade e nas pessoas. Mas essa não é a primeira vez que o nosso país vira o centro das discussões mundiais sobre o clima. Para a gente contar esse novo capítulo da história, precisamos voltar mais de 30 anos no tempo. 3 de junho de 1992. Naquela quarta-feira, no Rio de Janeiro, começou o primeiro grande encontro de líderes mundiais para debater o meio ambiente. A Eco 92 foi histórica e plantou uma semente, a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática. Grupo de 198 países que se reúne anualmente para propor soluções conjuntas contra o desequilíbrio do clima. Essas reuniões são as COPs. 33 anos e 5 meses depois do primeiro encontro, os problemas se agravaram. E é nesse mundo em desalinho que as nações se reúnem novamente no Brasil, em Belém do Pará. Vai começar a COP30. Em 92, a gente não tinha a gama de informações que a gente tem hoje, em 2025. Em 92, quando o Brasil recebe a Rio 92, também conhecida como Eco 92, a questão ambiental ela já vinha de um debate aí desde a década de 70, mas ainda era um debate incipiente. Poucas instituições se debruçavam de fato sobre esse tema, inclusive os próprios governos. Com o passar desses 30 anos aí, vários outros eventos foram acontecendo. Além disso, a ciência avançou bastante, o uso de tecnologias, e a gente hoje tem conhecimento de problemas que a gente não tinha lá em 92. Entre os dias 10 e 21, lideranças de mais de 160 países voltam à mesa de decisões. Bruno vai acompanhar tudo de perto. Ele mora no Ibura, zona sul do Recife. Faz parte do Clima Queer, coletivo que pauta a exclusão de populações LGBTQIAPN+, no contexto das mudanças do clima. A gente pegou essa pauta através da transfobia ambiental, né, que também é interligada ao racismo ambiental. Então acaba que quando a gente olha para uma parte da comunidade e vê que são pessoas LGBTs, que são pessoas negras, e que não são enxergadas, a gente pensa, como é que a gente vai fazer para poder mostrar a essas pessoas? Vai ser uma oportunidade, enquanto o corpo trans está dentro de uma COP, que é muito difícil você ver corpos LGBTs ali dentro da COP, um espaço que é tão rico, entendeu? Que a gente vê tão distante. O estudante é um dos muitos brasileiros que vão a Belém representando o Nordeste, região onde vivem 57 milhões de pessoas, mais de 1/4 de toda a população do país. Em setembro,
Os governadores dos 9 estados da região, que fazem parte do Consórcio Nordeste, publicaram uma carta conjunta de compromissos à população. Objetivos que devem ser reforçados durante a COP. Entre eles, liderar a transição energética justa, promover a bioeconomia e a agricultura sustentável e garantir segurança hídrica e adaptação climática. Nós estaremos realmente com uma visibilidade muito grande para exatamente trabalhar esses temas que são prioritários, essas agendas prioritárias. E, portanto, cabe ao Nordeste dar visibilidade aos temas específicos do Nordeste. Então, a Caatinga, o Cerrado, a transição energética justa, o power shoring, a monetização dos ativos ambientais nesses nossos biomas. Então, são temas que nós vamos procurar dar muita ênfase, aproveitando esse grande evento internacional que vai acontecer no Brasil, e não tenho dúvida que vai ser um destaque muito grande. 50 mil pessoas devem ir a Belém durante a COP30. Além das autoridades brasileiras e estrangeiras, pesquisadores e ativistas ambientais, muitos projetos sociais que atuam em comunidades Nordeste afora também vão enviar representantes para a Conferência da ONU. O objetivo é amplificar vozes que precisam ser ouvidas. Salve, salve todos os territórios tradicionais pesqueiros. Valeu! A ação comunitária Caranguejo Uçá existe desde o ano 2000 na comunidade Ilha de Deus, no Recife, e desenvolve projetos de educação e comunicação popular com os pescadores. Mais de 370 famílias são beneficiadas. Uma delas é a de Dona Lucineide, que vive na Ilha de Deus há mais de 5 décadas. O Caranguejo Uçá sempre muitos anos que a gente já vive fazendo parte dele, e cada dia eu me surpreendo. Me surpreendo com as coisas que a gente chega aqui e a gente encontra. Tudo só mais vantagem para a vida da gente. Surpreende para o bem, né? Isso, para o bem. As iniciativas da associação se espalham pela comunidade toda. Nascem da terra pelas mãos de mulheres. Esse trabalho é importante para a comunidade, né? Porque a gente planta uma comida saudável, né? A gente traz segurança alimentar, né, para as pessoas. E toda mulher que participa são mães, são moradoras da comunidade, então isso a gente envolve toda a comunidade. É um trabalho muito importante, né? Nós somos pescadoras, né, também, e elas vêm, planta, pesca, e a gente planta sem veneno, tudo isso, né? A gente faz justiça climática com as nossas próprias mãos, né? Edson Fly faz parte do projeto e vai a Belém representar a luta das famílias da Ilha de Deus por visibilidade e respeito. Tem uma questão dentro dos territórios tradicionais pesqueiros que muitas vezes desprezadas, que são os conhecimentos, as práticas e a tecnologia ancestral desses territórios, que são caminhos viáveis para o enfrentamento e a resistência às crises climáticas. E, obviamente, a gente vai buscar também investimentos para esses territórios. Como é que você olha para o futuro? Então, amigo, a gente olha para o futuro sempre olhando para o espelho da dignidade. O futuro, eu espero que seja um futuro de abundância, um futuro de consciência política e um futuro onde se respeite os biomas e as mulheres, as crianças e os anciãos. A COP também atrai os olhares de jornalistas do mundo inteiro. Afinal, é a maior conferência sobre mudanças climáticas do planeta e todos esperam que desse encontro surjam soluções urgentes para um problema que afeta todos nós. Por isso, a gente também vai estar lá, de olho no que o Nordeste espera. Hoje, diretamente de Belém, vamos começar a mostrar a movimentação da cidade e a expectativa pelo evento. E a partir de segunda, em todos os telejornais, você vai ver reportagens especiais e entrevistas ao vivo nos locais onde a COP acontece. Vozes do Nordeste que vão ajudar você a entender quais soluções vão mudar vidas, do mar ao sertão. Nordestinos na luta por um futuro melhor para todos nós. E amanhã a Globo exibe o documentário Nordeste Sustentável para os 9 estados da região.
O enfrentamento às mudanças climáticas, a proteção dos nossos biomas, a busca por uma vida em harmonia com o meio ambiente. Só uma pessoa não consegue, mas todas unidas a gente consegue e vai para frente. Neste domingo às 6h40, depois da reapresentação do Globo Repórter, você acompanha o documentário Nordeste Sustentável. Juntos vamos passear por toda a região e conhecer rostos e iniciativas que têm ajudado a transformar um cenário desafiador em esperança. Meio-dia, 56 minutos. Vamos conhecer mais um ponto turístico de Pernambuco, agora aqui em Caruaru, no Parque Serra dos Cavalos, um local com diversidade de plantas, muitas delas exclusivas do bioma Mata Atlântica, difíceis de serem encontradas, além de várias espécies de pássaros e animais. Uma visão de encher os olhos, mata preservada e tranquilidade. Um refúgio perto dos grandes centros, mas que é capaz de transportar o visitante para a mais distante realidade da correria diária. Estamos na zona rural de Caruaru, a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade, no Parque Ambiental Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, mais conhecido como Serra dos Cavalos. Por aqui são 359 hectares de Mata Atlântica preservada em meio à Caatinga. Estamos a mais de 850 metros de altitude. São 7 trilhas que oferecem ao turista a opção de conhecer um pouco dessa riqueza guardada em Caruaru, que a gente vai conhecer agora. Ao longo do percurso, encontramos uma diversidade de plantas, muitas delas exclusivas do bioma Mata Atlântica, difíceis de serem encontradas, além de várias espécies de pássaros e animais. Por aqui, a vegetação vive numa relação de parceria entre plantas e animais, uns ajudando os outros. O biólogo e professor Alexandre Nunes é quem nos acompanha nesse passeio em uma das trilhas no meio da reserva natural. Aqui em Pernambuco, 17% do território é justamente Mata Atlântica. E o Serra dos Cavalos é Mata Atlântica. Então é interessante que ele conheça para justamente ver as características, que é diferente lá da cidade. Essa turma da Terceira Igreja Presbiteriana de Caruaru se reuniu para realizar mais uma imersão natural. Quem já esteve por aqui sabe o quanto é importante voltar para poder aproveitar as boas energias que o lugar oferece. Sempre é uma nova experiência, uma nova vivência. Cada vez que a gente vem, a gente aprende mais. E realmente é um local para a gente se conectar com a natureza e dar aquele respiro na alma e no corpo também. Estudos demonstram que a exposição a ambientes naturais reduz sintomas de depressão e ansiedade, melhora as funções cognitivas e promove o bem-estar geral. Espaços verdes de qualidade, com alta cobertura arbórea e boa conectividade, são particularmente eficazes em mitigar os desafios relacionados à saúde mental. Intervenções como jardinagem, exercícios ao ar livre e programas como o Shirin-yoku ou o banho de floresta têm mostrado resultados consistentes na promoção da resiliência psicológica. Durante nossa reportagem, também encontramos outros grupos que aproveitam para realizar atividades e conhecer um pouco mais do parque. E os jovens se encantam com o contato com a natureza, experiência diferente para quem está acostumado com a vida na cidade. Acredito que aqui é uma experiência que é magnificante, porque poder contemplar toda essa natureza, absorver o silêncio, descobrir tudo o que representa esse lugar, é algo que realmente ajuda você a aprender e a ter significado. Principalmente por causa de ter o contato com a natureza, o contato com o sol e ter um ambiente diversificado além das cidades, escolas e coisas assim. Das muitas belezas que estão guardadas dentro do Parque de Serra dos Cavalos, os reservatórios de água dão um brilho especial como espelhos de água como esse. Esse é um dos 7 reservatórios, são 3 grandes e 4 pequenos. O Guilherme de Azevedo nos entrega essa paisagem belíssima. O parque fica na Vila do Murici, com acesso pela BR-232 através da APE 141. A visitação acontece de terça a domingo, das 7 da manhã às 4 da tarde. O local conta com guias especializados para acompanhar os visitantes. Ainda no meio da mata e bem próximo do Parque de Serra dos Cavalos, existem propriedades particulares que oferecem recreação, hospedagem e várias experiências para os visitantes. Tudo graças à preservação dos locais. Exemplo dessa fazenda que abriga uma comunidade religiosa de origem indiana, os Hare Krishna, são responsáveis pela Ecovila Vrajadama
e cultivam os hábitos religiosos, unindo fé e natureza. Quem nos recebeu foi o monge Adriano Lourenço, que nos ajudou a entender um pouco do funcionamento do local, que é de convivência e recepção. A fazenda tem esse objetivo, né? O objetivo principal é vida espiritual. Todos que estão aqui têm esse objetivo, né? Ter esse anseio por autorrealização espiritual. Então a gente adotou o processo espiritual de Bhakti Yoga, o yoga da devoção, né? Então tem essa parte espiritual, né? Da rotina espiritual, mas tem a mão na obra. Na fazenda precisa de manutenção. Então a gente se divide, né? Os devotos se dividem em cozinha, né? Roçar o mato, a gente está construindo um complexo educacional, tem horta, né? Lanchonete, restaurante e tudo mais, né? Camping, hospedaria. Então cada um exerce uma função, né? De acordo com a sua desenvoltura para realizar o serviço. A região de preservação é um grande exemplo de que o cuidado com a natureza faz toda a diferença nas experiências que os visitantes vão poder sentir ao visitar os espaços e aproveitar tudo que a natureza tem a oferecer. Que maravilha, né? O Parque de Serra dos Cavalos aqui em Caruaru. 1h02, o AB1 desse sábado está terminando agora. A gente agradece sua audiência, sua companhia e logo mais à noite estaremos juntos novamente, dessa vez no AB2. Ótima tarde para todo mundo e até lá, se Deus quiser.